fazendo aqui um exercício para testar todos os tipos de operadores que a gente viu na aula, os operadores aritméticos, os operadores combinados, os de comparação e o lógico. Tá? Primeiro, os operadores aritméticos são operadores comuns que a gente usa na nossa matemática, né? Operadores utilizados para fazer cálculos. Então, para a gente utilizar os operadores aritméticos aqui em um exemplo, eu vou calcular a circunferência de um círculo, tá? Uma circunferência. Então, eu preciso do diâmetro desse círculo. Então, vou colocar aqui, ó. Calcular a circunferência de um círculo. Bom, para eu calcular a circunferência, eu preciso saber o diâmetro. Então, vou fazer um teste com um diâmetro de 4, que seria em 4 centímetros, tá? E aí, eu vou calcular a circunferência aqui, que vai ser o π, 3,14, vezes o meu diâmetro, tá? Bom, nesse caso, eu usei o operador de multiplicação e o operador de atribuição aqui. Ou seja, ele vai fazer essa multiplicação e vai atribuir para a variável c. Vamos imprimir. Circunferência C. Existem duas formas para vocês imprimirem no PHP. Imprimir tudo dentro do aspas ou fazer assim, ó. Eu vou colocar um BR aqui para não ficar tudo na mesma linha, tá? Circunferência, fecha aspas, põe um ponto e põe a variável após a aspas, mas tem que pôr um ponto. O ponto significa concatenar, unir. Vocês podem fazer das duas formas. Se for dentro da aspas, a variável não precisa do ponto. Se você terminar a aspas, você põe o ponto para unir o texto com o que está vindo depois, que é a variável. Vamos lá ver no navegador. Vamos atualizar aqui. Circunferência 2,56, circunferência 12,56. Foi o que eu fiz lá 2 vezes, né? Então, dá o mesmo resultado, sim. Vamos tirar esse de baixo aqui. Não, vou deixar ele aqui. Vou colocar 2 pontinhos, tá? Então, os operadores aritméticos, ó, a gente pode fazer vários cálculos com ele. Fazer uma soma. Por exemplo, posso pôr aqui. A recebe 10 e B recebe 2. Então, eu posso fazer uma soma. A mais B. Eu posso fazer uma subtração. A menos B. Posso fazer uma divisão. A dividido por B. Tá? Após realizados os cálculos, não vai aparecer na tela. Ele não entende que você calculou e que ele vai ter que mostrar sozinho. Então, a gente tem que mandar ele mostrar com um eco. Soma. Soma. Vou imprimir a linha. Opa, vou imprimir aqui. Vou pular uma linha. Vou escrever o próximo. Subtração. Subit. Pula a linha. Opa. Divisão. Div. Imprimir o outro. Então, entre um e o outro, ele vai pular uma linha e vai pulando linha. Vamos salvar e vamos ver no navegador. Aqui eu teria que ter pulado uma linha antes do soma, tá? Para ele ficar na próxima linha. Soma 12, subtração 8, divisão 5. Vou vir aqui antes do soma, pular uma linha aqui. Ó. Então, ficou a soma, a subtração e a divisão. Esses são os operadores aritméticos, né? Vamos fazer um cálculo com os operadores combinados agora. Vamos testar os operadores combinados. Combinados. PHP tem os operadores de atribuição combinados com operadores aritméticos. Não é toda a linguagem de programação que tem esses operadores, eles são muito legais. Tá? Então, por exemplo, ele atribui e soma ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se você faz um contador, você faz assim, A recebe 0. Você precisa que o contador vá contando para você quantas vezes você passou dentro de um while, um laço de repetição while, que é o enquanto. Então, o que você faz? Inicializa ele com um 0 e dentro da estrutura você pode fazer A mais igual a 1. Ou seja, o valor de A vai ser incrementado para o valor dele mais 1. Então, esse mais igual a 1 vai pegar o que já está no A e vai somar com o que está após a atribuição, ou seja, 1.
Tá? Vamos dar um teste, vamos fazer um imprimir ele aqui. Vou colocar só o A, assim. Vamos imprimir lá. Deixa eu colocar um BR aqui. Então, a gente vai ver tudo uma coisa na frente da outra. Ó, 1. Por quê? Porque ele era 0, mas o mais igual a 1 pegou o valor de 0 e somou com 1, tá? Você pode, inclusive, fazer soma de 2 em 2, você pode, dentro de uma estrutura de repetição, você ir somando de 2 em 2, você pode ir pegando só os números pares, começando em 0, somando sempre de 2 em 2, você vai estar pegando sempre os números pares, ó. Então, tem 2, né? E tem a soma, mas você também poderia estar multiplicando aqui por 2. Então, ó, eu vou iniciar o meu A com 2 e vou fazer eles, o valor de 2 multiplicar por 2. Então, tem que dar 4. Vamos lá ver. 4. Vou pegar o meu valor de A, que eu vou pôr 12, vou dividir por 2. Então, o valor de A dividido por 2. Então, é A dividido por 2. 12 dividido por 2, 6. Então, é bem interessante esse tipo de operador combinado, dá para fazer bastante coisa com ele. Tem os operadores de comparação, que a gente usa muito no if, que é o se. Então, se a idade for maior que 18, então a gente pode fazer alguma programação para os que são maiores de 18, se não, a gente faz outra programação para os que são menores. Então, a gente vai estar aprendendo o if. Uma das próximas coisas que a gente vai ver é o if, que é o se, né? E no C a gente usa muito a comparação, mas por enquanto a gente não tem o C para testar, a gente vai testar com a função chamada vardump, que é uma função que ela efetua a comparação e mostra o conteúdo que foi resolvido. Vamos pegar aqui, pegar minha colinha aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar dois valores, o A e o B. Eu estou sempre usando o A e B, então ele está sobrescrevendo o anterior, mas como ele roda de cima para baixo, não tem problema. Porque aqui ele faz tudo que tem que fazer com A, e aqui eu atribuo um novo valor para o A, ou seja, eu sobrescrevo o valor de A para fazer esse var dump, tá? Então, o A é 1 e o B é 2. O A é diferente de B? Ou seja, se isso aqui for verdadeiro, a resposta aqui tem que ser true, tá? Então, vamos ver como vai ficar lá. Ele ficou na mesma linha. Deixa eu só pedir para pular uma linha aqui, ó. Eco. R. Pular a linha para não sair tudo junto. Ai, não deu certo. Pulei linha antes do 6. Tem que ser após o 6. Então, tem que ser aqui. Então, vamos lá ver. Então, ó. Então, qual que é o valor? Deu true, ou seja, deu verdadeiro. O verdadeiro é booleano, uma variável booleana, uma variável lógica, por isso que fica escrito bool antes. Mas essa função vardump é para isso, para mostrar o conteúdo daquela expressão e o tipo. No caso, bool, que é booleano, e true, porque o resultado dessa expressão deu verdadeiro. Tá? Vamos voltar aqui. Então, ó, o A é diferente do B. Agora, vamos supor que eu venho no meu A e jogo 2. Ou seja, não vai ser mais diferente, ele vai ser igual. Então, vamos executar aqui, ó. Falso, tá? Ó. O A é diferente de B? Não. Então, ficou falso. Essa expressão ficou falsa. Se eu jogar o A é igual a B, a expressão vai ficar verdadeira, porque eu joguei os dois números iguais. Vamos lá ver. True. Então, dá pra fazer muita brincadeira com isso aqui. Dá pra gente testar maior ou igual, quer ver? Vamos colocar... eu vou ter que colocar um eco pra pular a linha. Não vai sair tudo uma coisa na frente da outra. Ó, vamos colocar assim. O A é 10 e o B é 2. O B é 3. Fica diferente. Então, A é maior ou igual... Opa. A é maior ou igual a B? Sim. A é maior ou igual a B. Vamos ver como que vai dar lá. Ó, verdadeiro. True. O meu A, ele é menor que B? Não. Ele é 10. Então, vai dar falso. Tá? Então, esse é o resultado que dá as expressões. Vamos colocar maior ou igual aqui, deixar assim. Vocês podem fazendo junto comigo esses exercícios para ir testando.
E depois temos os operadores lógicos. Operadores lógicos. Os lógicos, ele tem dois tipos de operador. Tem o AND, que é o e tem o OR, que é o OU. Vocês aprenderam isso em lógica de programação. Com o operador e, no meio de duas expressões, se as duas expressões forem verdadeiras, o resultado sempre é verdadeiro, sempre é true. Se é a única opção que ele vai ser verdadeira quando as duas expressões são verdadeiras. Se uma expressão for verdadeira e a outra for falsa, dependendo da ordem, se é a primeira ou a segunda, ele vai dar falso. E se as duas expressões forem falsas, ele também vai dar resultado falso. O ou, que é o or, ele só vai dar falso quando as duas expressões forem falsas, porque quando as duas expressões forem verdadeiras, o resultado dele é verdadeiro. Quando uma das expressões forem falsa, não importa qual, ele vai dar sempre verdadeiro, porque você está falando assim, se uma coisa é verdade ou a outra coisa é mentira, então, por exemplo, se fizer sol ou se meu amigo vier em casa, eu vou para a piscina, um exemplo. Então, se fizer sol, eu vou para a piscina. Se ele não vir em casa, eu vou, porque é um ou. Então, se uma coisa ou a outra acontecer, eu vou para a piscina. Então, se uma expressão for verdadeira, o resultado dele já é todo verdadeiro. Se as duas expressões forem falsas, ele também é todo falso, porque nenhuma coisa deu verdadeira, né? Agora, o as duas coisas têm que ocorrer para para a expressão ser verdadeira. Por exemplo, se eu passar no Enem e, e eu for classificada para engenharia de computação, então, se eu passar no Enem, se eu tiver boa nota no Enem e eu for classificada para engenharia de computação, então eu irei mudar de cidade, um exemplo. Então, as duas condições, as duas expressões têm que ser verdadeiras para o dar verdadeiro, porque se uma delas não der verdadeira, já não tem como dar verdadeiro mais. Então, vamos usar o var dump também para a gente fazer um teste com e ou. Outra coisa, o AND a gente pode usar AND ou dois ex-comerciais. E o OR a gente pode usar OR ou dois tracinhos em pé. São os dois jeitos de usar, vai estar lá na apostilinha que eu deixei. Então, vamos fazer o teste aqui, ó. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer opção 1, vou pôr true. E a opção 2, eu vou pôr false. Eu vou pôr valores lógicos nela, tá bom? Vamos colocar true nas duas, para vocês verem. Vamos colocar um var dump. Então, se a opção 1 and opção 2, ou seja, se as duas são verdadeiro, o resultado tem que ser verdadeiro também. Vamos ver? Ó, true. Deu certo. Se eu mudar para or, vai dar a mesma coisa. Deu também true. Agora, vamos fazer o seguinte. Se eu mudar um desses aqui para false, tá? Colocar o and, não vai dar certo, porque vai dar false, porque eu teria que ter os dois true com and para dar true. Apenas com os dois true que é meu resultado dá true. O resto não vai dar true nunca. Então, vamos lá. Falso, tá? Porque só vai dar... O resultado só vai dar true se as duas expressões forem verdadeiras. Aqui eu tenho uma falsa. Agora, com o or não. O or é o seguinte, se pelo menos uma for verdadeira, ele é verdadeiro. Então, vamos lá ver. Ó, true. Ele é true. Tá? Não importa a ordem. Ele sempre vai dar verdadeiro, tendo um verdadeiro. O que não acontece com AND. Tá? True também. E se a gente colocar falso nos dois, tanto usando AND quanto usando OR, o resultado vai ser falso, tá bom? E era isso que eu tinha para mostrar para vocês. A gente também poderia colocar um teste mais visível, por exemplo, com valor, por exemplo. 3 é maior que 1? Não. Ou 4 é igual a 4? Então, o que ele está pensando aqui, ó?
3 é maior que 1? Não, isso é falso. Ou o 4 é igual a 4? É. Então aqui é true e aqui é falso. Vamos usar o operador ou com 2 pauzinhos pra gente testar. Não é exclamação, é esse. Não é exclamação. Então, ó, isso aqui é falso e isso é true. Porém, um dando true, o resultado do ou vai dar true. Vamos lá ver. Pedir para imprimir também. Vai aparecer mais um aqui embaixo, ó. Mais um aparecendo true. Se eu 4 é maior, não, 4 é menor que 3, não. Deixei falso os dois testes. Então, o resultado vai dar falso. Peraí, tem alguma coisa true lá ainda. 3. 3 é maior que 1? Sim. Naquela hora eu tinha deixado os dois. Ai, gente, eu expliquei errado. Aqui teria que ter sido 3 menor que 1 lá, que eu tava explicando um falso e um positivo, né? Então teria que ser 3 menor que 1. Aí antes estava 4 igual a 4, então ficava um falso e um verdadeiro. Agora eu deixei os dois falsos. Então vamos deixar o resultado aqui falso. Ambas as expressões são falsas. Vamos ver lá. Resultado falso. Então, pessoal, testem aí nas casas de vocês esse exercício e depois vão para as atividades, ok? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem do conteúdo ou dos exercícios, podem fazer as perguntas nas postagens, pois a dúvida de um sempre é a dúvida do outro, é a mesma coisa, as dúvidas são iguais. Para quem não quiser colocar nas postagens, coloque pelo chat que eu vou responder todos os tipos de perguntas, ok?